Ela é engenheira ambiental, pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho, 14 anos de profissão neste mercado de saúde e segurança, esposa do Thiago, lá de Joinville, se precisarem de um tratamento, né, estético ou odontológico, podem recorrer ele já lá em Joinville, e também mãe da Rafa. Portanto, hoje nós recebemos aqui com muito prazer, satisfação e, sobretudo, muito carinho, Georgia Rafaela. Muito obrigado por nos ajudar com o start, o pontapé, o setup do projeto SafetyCast. Seja sempre muito bem-vinda. O prazer é todo meu, satisfação estar aqui. Olha isso, Brasil, estou aqui com o Thiago Avelino para falar do que eu mais amo, que é sobre o mercado de proteção individual. Obrigada pelo convite. Muito bem. É sempre uma satisfação receber você aqui ou em qualquer lugar, porque as portas para você estão sempre abertas pelo ser humano e pelo profissional que você é. É importante ressaltar. Obrigada. E é importante ressaltar para você que isso aqui não é papo só de estúdio, tá, pessoal? Eu sempre falo nos bastidores isso para ela, tá? Então, beleza, vamos lá. Jorge, seja sempre muito bem-vinda. E o nosso papo, a nossa pauta de hoje é o seguinte. Sobre o que será a nossa pauta de hoje? Sobre o que será. Você que está aí, que já segue a Georgia, fica até o final, porque a gente tem algumas coisas aqui que certamente serão uma surpresa para você. E o propósito é exatamente isso. Te engajar, mas sobretudo trazer uma reflexão diferente sobre proteção respiratória naturalmente, mas também sobre empreendedorismo e desafios, tá bom? Vamos lá então, Gi. Seguinte, qual que é a nossa pauta de hoje, para você que está aí assistindo a gente, ou que vai assistir posteriormente, tá? Os desafios da mudança de cultura organizacional em relação à proteção respiratória. Portanto, a gente está aqui com o que a gente chama de a princesa da proteção respiratória, a voz da proteção respiratória no Brasil atualmente, um líder de movimento quando a gente fala sobre proteção respiratória, e isso de fato é muito profundo e tem bastante embasamento. E a primeira pergunta, Gi, que eu vou te fazer é o seguinte. No início da sua carreira, o que te encantou e fez você se especializar na matéria, na disciplina de proteção respiratória? Boa pergunta. Bom, na verdade, quem está assistindo esse podcast, ele é voltado também para todos os EPIs. Então, o que a gente fala muito sobre proteção respiratória, ela representa a dificuldade no mercado, o que a gente tem que evoluir em todo o mercado da proteção individual. E o que me encantou, na verdade, não foi nem o que encantou, não, porque não tem muito encantamento no mercado que está ainda engatinhando, né? É um trabalho diário de educação do mercado, mas é justamente o que encantou, talvez o que tenha me prendido nesse mercado é perceber o quanto carente são as empresas e o quanto isso reflete no usuário, né? O que dá para melhorar em relação a isso. Então, eu fiquei tão focada em contribuir, fazer no dia a dia, gerar uma transformação para aquele público que eu estava, que isso me prendeu e estou aqui até hoje. Então, em saber que eu poderia estar promovendo, auxiliando a empresa no desenvolvimento de soluções sustentáveis em relação ao mercado de proteção individual. Perfeito. E você sabe que uma colocação muito interessante que você fala é o seguinte, né? Hoje, observando a figura Georgia, a gente nota que você tem um trabalho que reverbera muito, né? Então, olhando, parece muito pouco desafiador. Aí, quando você fala assim, bom, eu não sei o que me encantou, porque na maioria das vezes, quando você empreende, é um desafio muito grande. E nem tudo é um conto de fadas, portanto, nem tudo é encantador, né? E aí a pergunta é o seguinte, hoje eu acho que você podia trazer para a gente aqui o elemento que fez você continuar, o que faz você continuar brilhando, o que faz você continuar líder desse movimento, o que te encanta, ou que talvez, porque depois eu vou te perguntar quais são os desafios também, mas se você pudesse de maneira objetiva dizer para a gente o seguinte, olha, hoje, proteção respiratória, para mim, significa isso. Isso é o que me prende, isso é o que me faz respirar, que me faz acordar todos os dias para vir aqui falar para vocês sobre proteção respiratória, mesmo que às vezes seja desafiador. O desafio é o que me prende, é o que me motiva. Porque eu aprendi, depois de um certo tempo, trabalhando no desenvolvimento de soluções para o mercado, na parte de EPI, que justamente a dificuldade era a minha oportunidade. Então, eu olho para a dificuldade no mercado como minha oportunidade de somar naquele momento e trazer o conhecimento e justamente a oportunidade que eu tenho de trazer o conhecimento técnico sobre produtos também, sobre o mercado, as opções de produto e como aplicar isso na prática. Então, esmiuçar isso, conseguir aplicar isso de forma sustentável é o que me motiva, é conseguir juntar todas essas partes da dificuldade da empresa, do usuário, dos profissionais, a indústria, o mercado da indústria, né, da proteção individual, as nossas normas, tudo isso. Como que a gente põe isso para rodar? Como a gente faz essa engrenagem girar? Então, essa dificuldade do mercado. Porque se você estuda coisas separadas, na hora de colocar em prática, eu sei o quanto é complicado. E a prática de estar ali, tendo a oportunidade, isso caindo na minha mão, uau!
é um desafio. Cada empresa que eu entro é um desafio, é uma cultura. Né? É sobre pessoas. E eu acho que o que me prende aí é porque eu me conecto com as pessoas. É uma oportunidade de ajudá-las. Às vezes é um comprador, às vezes é alguém não almoxarifado, nem sempre é o usuário, não é só técnico, às vezes é a empresa. Né? Então, esse é um ponto de luz, ou joga aqui que nós vamos fazer isso junto. Então, o desafio é o que me motiva. E todos os trabalhos são desafiadores, porque nós estamos engateando na cultura da proteção individual. E eu vou complementar, se você me permite, dizendo o seguinte: tudo que é desafiador também é motivador. E talvez não seja só o desafio que te tira da cama todos os dias. Talvez seja a motivação de transformar, de ir além a cada dia, de enxergar o desafio, mas observar ele como uma grande oportunidade de você evoluir e de você prosperar. Perfeito, Thiago, porque você falou, resumindo agora, respondendo resumidamente, de forma objetiva, o desafio é minha motivação. E é no desafio que eu também me desenvolvi como pessoa, porque, por exemplo, falar, comunicação não era o meu ponto forte. Nem parece. Ninguém que te conhece hoje não passaria pela cabeça de absolutamente ninguém que comunicação não é uma vertente que você desenvolveu bem. Não passaria pela cabeça. Não, passei por terapias, alguns processos para me livrar do julgamento de quem está me ouvindo, né? Então, é um exercício, mas o foco na solução, o foco no que eu tinha que fazer é que tirava o olhar de mim mesma. E sim o foco no que eu tinha que fazer. E aí isso foi me dando, isso foi me distraindo da vergonha de falar, porque eu comecei também treinando usuários. Né, usuários. Então, quando eu entendi como funcionavam as dificuldades, quando eu desenvolvi meu olhar para entender os detalhes onde faria diferença, eu me senti segura para ir para qualquer reunião. Perfeito. Eu consigo entrar em qualquer reunião para mostrar um ponto onde ninguém está vendo, um ponto cego. E aí, essas oportunidades, o foco no usuário, aquele ambiente ali de aprendizado contínuo, que me fez esquecer da minha dificuldade de falar e qualquer coisa assim de julgamento. E aí, quando eu vi que eu sei o que mexer aqui para conseguir resolver. E aí, quando você tem essa informação, te traz segurança. E aí, a comunicação, ela vem, mas vem ainda com foco, não em mim mais. Sempre no problema ser resolvido. E é importante lembrar que, por mais que a gente trabalhe a nossa emoção, por mais que a gente trabalhe a nossa ansiedade, por mais que a gente melhore o nosso vocabulário, por mais que a gente lapide a nossa postura, na medida que a gente vai evoluindo, os desafios eles ficam cada vez maiores. E não pense, e você pode responder isso mais do que ninguém, não pense que ainda hoje, mesmo no auge da sua carreira, mesmo com todo esse reconhecimento, mesmo com todo esse alcance, que não é desafiador para você ou para qualquer pessoa fazer uma live, por mais simples que seja, fazer uma palestra, fazer um treinamento. Você pode dizer, é ou não é desafiador ainda hoje? É muito desafiador. Talvez muitas pessoas tenham muito mais facilidade de fazer. E aí que entra o X da questão. Tem pessoas que têm facilidade, fariam melhor que eu. Bem melhor que eu. Mas se ela não está executando, ela não gera mudança. Então, a gente brincou, a comunicação foi algo que eu trabalhei, e terapias e tudo mais eu brinquei, mas para me livrar do perfeccionismo. Porque a perfeição te deixa paralisada e tu não executa, né? Perfeito. Então, eu penso, em vez de eu estar aqui sentado, vendo pessoas fazendo algo que eu sei que eu posso melhorar, então eu levanto e eu faço. Perfeito. E aí a gente vai ajustando no meio do caminho. Então, isso, me livrar do perfeccionismo também me libertou, Thiago, sabe? Então, assim, é melhor eu estar executando em campo e aprendendo e melhorando do que estar aqui estudando sentado. Então, e o mundo é de quem faz, né? O mundo é de quem levanta e faz. O mundo é de quem levanta e faz. E isso me deixou até resistente para quem hoje... Eu adoro crítica. Não é que eu adoro crítica, mas eu recebo muito bem a crítica. Perfeito. Mas quando ela vem de uma pessoa que não executa, eu ouço e lembro. Ela não está fazendo. Tá tudo bem. Não é fazer melhor ou pior. Ela não está fazendo. Porque quem está executando, quem está no campo, entende o outro. O processo do outro. Gi, isso que você falou tem um nível de profundidade muito grande e é absolutamente inspirador. Por isso, inclusive, que eu trouxe vocês aqui. Não para falar necessariamente sobre equipamento de proteção respiratória, saúde e segurança do trabalho, mas para inspirar as pessoas que vão ter a oportunidade de ouvir esse conteúdo, porque a gente vai fazer o maior esforço possível para levar ao maior número de pessoas possível, porque isso é inspirador que você acabou de falar. Tiago, teve o ano passado na FISP, fizeram uma pergunta assim, Jorge, quem foi a tua inspiração no começo, né, do trabalho em SST? Acho que nesse momento esperaram que eu falasse o nome de alguém famoso, alguém conhecido na área. Mas eu falei, as pessoas que eu atendia. Eu entrava numa empresa e eu vi uma pessoa que sabia me atender, né, com
com cordialidade, que uma pessoa que assumia os BOs independente do que estivesse acontecendo, pessoas que eram muito boas numa área, mas eu percebi que ela tinha uma deficiência em outra. Eu falei, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Mas aí que a gente põe o que a gente sabe de melhor na mesa e conecta com quem sabe o restante, né? Para a gente libertar. Então, também, esse trabalho em campo me permitiu perceber, os profissionais eram minha própria inspiração ali, de campo. E não os que estavam já no auge da SST. Hoje, a gente se conecta com pessoas que estão fazendo trabalho, porque a internet, ela te mostra isso. Antes, não. Né? Então, a minha inspiração eram profissionais que estavam ali, dia a dia, né? Cada um com o seu ponto forte. E aí, eu fui aprendendo com cada um e entendi que ninguém sabe tudo. E isso também é libertador. E quando você acerta na tua veia e tu fala, não preciso fazer tudo, eu preciso fazer o que eu for fazer bem feito. Onde eu passo tem que gerar diferença, tem que gerar uma mudança. Perfeito. Então, mesmo que minha empresa me contrate hoje para passar um orçamento, eu tenho a missão. Eu vou entrar aqui, eu vou gerar uma mudança sem ela me contratar. E eu queria passar para a próxima, fazendo uma colocação, na verdade, mais do que isso, fazendo um registro. Muitas pessoas, no transcorrer do nosso caminho, seja como profissional, como empreendedor, na vida, inspiram a gente. Talvez elas nem saibam disso. Uhum. E a gente inspira muitas pessoas. Então, eu gostaria de deixar o registro de que você inspira muitas pessoas, inclusive eu. Muitíssimo obrigado. Ai, gente, obrigada por esse momento. Você ouve muitas vezes que você inspira, mas nem todo mundo manifesta. Né? Só para corrigir, lá no meu começo não tinha essas referências profissionais, né? Hoje, o time que a gente tem aí, né, para se espelhar e para elevar a régua são muitos. E, com certeza, a recíproca é verdadeira, Thiago. E aí, é o seguinte... Isso aqui é legal. Isso eu gosto de perguntar porque eu acho que traz muitas reflexões, principalmente para quem está assistindo a gente, para quem está empreendendo ou não, ou para quem está intraempreendendo. Ou seja, quando você quando você está galgando, pleiteando, evoluir, prosperar na sua carreira dentro da companhia, que também é empreender. E aí a pergunta para a Gi é o seguinte, quais foram os maiores desafios que você enfrentou em sua carreira, sobretudo aqueles que dizem respeito à mudança de cultura em relação à proteção respiratória? Mas, Gi, aí é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta híbrida. Eu quero saber, naturalmente, todas as pessoas querem saber, dos desafios em relação à mudança de cultura em relação à proteção respiratória. Mas eu quero saber porque eu acho que esses desafios, eles se complementam, né, em relação aos desafios que você teve na sua vida também. Porque desafios de carreira são desafios de vida. Então, eu queria entender quais são os maiores desafios que você teve. Na carreira e vida nesse momento, se você puder fazer híbrido, melhor ainda. Tiago, eu posso, sem pensar duas vezes, falar que a maior dificuldade é manter a ética do trabalho no mercado que desconhece sobre desenvolvimento, sobre questões técnicas do EPI. Porque eu vim de um distribuidor referência nacional, trabalhando com marcas excelentes, né? E falando com um público que se prendia ao distribuidor. Até hoje existe a cultura da empresa, dos profissionais de SST, dependerem do seu distribuidor para fazer indicação e gestão do próprio equipamento. Né? Então, a dificuldade é que a pressão, o mercado de SST, os profissionais, a nossa formação fala muito disso, na nossa formação a gente não tem nada sobre equipamento, então, todos os profissionais têm essa carência de entender sobre EPI. E você trabalhar no mercado que desconhece sobre isso é muito difícil. É muito difícil. Então, desde o meu primeiro dia até hoje, a minha maior dificuldade é falar para um público que acha que tudo é a mesma coisa. E que não consegue estar lá tentando fechar as torneirinhas de gastos na empresa, não entende que a torneira aberta é o EPI. Perfeitamente. Né? E eu vejo aí, então, assim, de forma mais objetiva, a dificuldade é você se manter ético. Porque, falando agora da proteção respiratória, eu consigo lembrar das milhares de vezes que é tão mais fácil, tá bom, vou fazer assim mesmo, porque eu já expliquei, eu já tentei. Só que, mais uma vez, isso me trouxe um autodesenvolvimento de resolução para o cliente. Quando eu vou para uma mesa de reunião, eu trago tudo mastigado e as opções para ele apertar o botão que ele quer. Eu não mostro o erro mais, porque só mostrar como faz, não vai ficar ali, vai ficar estacionado. E como eu quero ser o momento de quero ajudar a empresa a fazer essa transformação, a melhorar o equipamento, a tirar o equipamento quando não é necessário fazer, né? Trazer essa visão para as empresas, eu entendi que eu precisava desenvolver ainda mais. Ainda mais. E esse ainda mais é o olhar detalhado sobre pessoas, processos e produtos. É o detalhe do detalhe. Então essa dificuldade de
a maior dificuldade foi a questão ética, porque se eu fizesse errado, ninguém perceberia e seria mais fácil, muito mais fácil. Perfeito. Muito mais fácil. Muito mais fácil, muito mais fluido, Muito mais muito fácil. menos desafiador, Até hoje, Thiago... porém, muito menos evolutivo. Hoje eu falo, tudo fez sentido, porque eu posso, hoje estou nas redes sociais, nunca imaginei que eu faria isso que eu faço hoje, nunca passou por uma cabeça, a pessoa que não conseguia nem apresentar 5 anos de engenharia, não conseguia apresentar trabalho, sempre quase passando mal, infartando. Só que hoje eu estou de frente para as redes sociais e ninguém pode aparecer ali e falar que eu fiz um trabalho, por exemplo, um ensaio de vedação com pelos faciais. E isso é muito difícil, porque você se programa para um dia de trabalho e quando você chega lá, 70% do público está com pelos faciais. Eu já viajei para fazer 2 ensaios de vedação e uma pessoa estava com barba. E o diretor, o dono da empresa, fala, faz. Eu falo, não posso. Né? Então, é desafiador. Então, essa dificuldade de se manter ético no que você está fazendo, mesmo que seja um trabalho pequeno, um trabalho gigantesco, né? É que me fez, bom, então se eu quero não mudar os meus valores e não fazer como o mercado está fazendo, se eu acredito que dá para implementar o jeito certo, então eu preciso me desenvolver mais um pouco para trazer isso mastigado. Quando eu trouxer a solução para a mesa, é só ali apertar o botão. Né? Hoje, isso me faz refletir sobre o que nós estávamos conversando nos bastidores. De maneira muito objetiva, eu queria que você falasse aquilo que você me falou, né, a respeito de é desafiador você ir para o mercado, você se expor, você ser o personagem principal, o protagonista da sua história, mas não é só ser o protagonista da sua história, é ser o protagonista de um mercado do qual você é referência. E de maneira muito objetiva, porque isso realmente me chamou muita atenção e eu acho fantástico compartilhar essa história com as pessoas, principalmente as que estão começando ou que pretendem começar. Saia da inércia. Por quê, Jorge? O que você me falou sobre o público que às vezes está na live? Bom, é que na internet, quando a gente está disposto a compartilhar conteúdo, lives no Instagram, YouTube, primeiro que você não sabe quem está te assistindo. Primeira coisa. Então, tem aquela dificuldade de você trazer um conteúdo de valor ou que seja importante. De novo, aquele compromisso que eu tenho, que a pessoa passa por uma live minha, passa por um vídeo e ela tem que levar algo meu. Eu tenho uma coisa com o tempo, depois eu te falo. Eu acho que tem uma coisa muito forte com o tempo de vida. Fala, não, ele está passando por aqui, eu tenho que prender. Então, há todo um compromisso, né? O Respira Brasil, que eu faço toda quarta-feira, por exemplo, toda quarta-feira, chuva, faça sol. Né? Aniversário de casamento, o marido, a gente vai jantar mais tarde. Tenha 50 pessoas ou tenha 2. E aí tem dias que tá tudo bem, você entra, tem 20 pessoas, tem 15, tem 50, mas tem dias que tem 2 pessoas assistindo. E não são poucos dias que tem 2 pessoas assistindo. E você entra com um sorriso no rosto e aí... Só que aí, de novo, Thiago, os 2 primeiros minutos eu me frustro. Perfeito. Frustro, porque tá ali ajustando, botando um banner passando no YouTube e tá ali ajustando sozinha, né? Ninguém conhece os bastidores. Como que a gente faz as coisas? Marido, agora fala baixo, Rafinha não fala nada que vai começar o Respira Brasil. Minha filha já sabe, né? E aí, quando você entra, 0 pessoas. Não, quando tem 0 pessoas, fala, vamos lá. É o teu teste. Nem por isso você deixa de entregar. Não. Eu entro, eu já preparo a live com slide, com conteúdo, né? Enfim, e aí daqui a pouco vai para 2. Às vezes aumenta muito o público, às vezes fica em 2. Em alguns momentos a gente fala, nossa, às vezes é frustrante. Mas logo depois de uma semana alguém manda um recado, nossa, assisti esse teu vídeo e foi assim, é quase uma aula, obrigada por esse vídeo e tudo mais. E aí é um movimento que faz você perceber que vale a pena, mas é bem desafiador. Mas com 50 ou 2, a gente faz a mesma coisa. E é a mesma coisa que eu te falei um pouco atrás. Os trabalhos que eu fiz esses anos todos, não tinha ninguém olhando. Perfeitamente. Pega a chave aqui e vai lá fazer. Eram só bastidores. Né? Mas é sempre entre eu e Deus, nunca é entre eu e os outros. Isso sempre guiou meus passos. Se eu tiver que defender o que eu estou fazendo agora, eu vou conseguir tecnicamente defender? Eu vou? Ou vai ser, Jorge achou que tinha que fazer? Não, eu vou, né, fazer do jeito certo, como deve ser feito. E eu me desenvolvo para conseguir fazer do jeito certo, né? Não cortar caminho. Então, esse é o desafio do online, falar com quem você não sabe que está te assistindo. Perfeitamente. Né? E que você nem sabe se vai aparecer para te ouvir. E aí, eu vou encerrar para passar para a próxima, deixando até uma dica, né, em relação ao que você falou, porque eu particularmente acho que é uma mudança de percepção importante, é um insight importante para quem está começando, ou de repente para quem já está fazendo, mas que de repente desengajou, que de repente esteja desmotivado. 2 coisas. A primeira delas é sair da inércia, sempre sair da inércia, tá? Movimento é a palavra. Movimento é a palavra, sempre se movimentar. Mas me ocorreu que na hora que você estava falando sobre os desafios, sobre ética e tudo mais, que é o seguinte, pessoal. Se você quer uma projeção na sua carreira, você primeiro tem que ser muito bom e ser notado, né? Para depois você sentar com quem é tão bom quanto você ou quem te inspira.
Por quê? Tem um ditado em um filme que eu acho fantástico, que fala sobre a história de uma empreendedora que chama-se Joy, o nome do sucesso. Certamente você já deve ter assistido, eu acho incrível. Recomendo para toda a minha equipe. E ela diz assim, num determinado momento, quando ela estava tendo muitos desafios em relação à carreira de empreendedora dela. Ela senta e fala bem assim, o mundo não te deve nada. Portanto, siga em frente, faça o seu melhor. Porque as pessoas não te devem nada. Faça o seu melhor. Por quê? Às vezes numa live, às vezes numa palestra que tem pouquíssimas pessoas, tem alguém que pode mudar a sua vida e não importa se vai mudar ou não. Faça o seu melhor. O responsável por mudar a sua vida é você. Beleza? Esse filme é fantástico, perfeito fantástico. de colocar nesse momento, Thiago. E é assim, eu penso que se eu não faço por merecer nos pequenos momentos, como que eu quero merecer um momento maior? A prova está ali. Testa o nosso propósito mesmo, testa a nossa resiliência. Exatamente. E aí, vou fazer a última pergunta, depois a gente caminha para o final, que eu sempre peço uma dica, né, para as pessoas, mas antes disso eu quero saber o seguinte, você falou dos desafios, né? E eu gostaria de saber também, não somente eu, né, todo mundo que está assistindo vai assistir, gostaria de saber o seguinte, né? Qual é o seu maior case de sucesso? E aí, Gi, você fique à vontade para falar, profissional, para falar sobre a sua carreira de empreendedor ou pessoalmente. Qual que é o maior case que você pode compartilhar com a gente de vida ou profissional, ou de carreira, ou de empreendedorismo? Enfim, fique à vontade. Aquela coisa que te toca, aquela coisa que quando você lembra, você fala, poxa, se isso não tivesse acontecido na minha vida, eu não teria chegado até aqui, eu não seria esse profissional que eu sou. E eu sei que você tem muitos, eu tenho certeza disso. Eu não vou chorar, né? Não. Pode chorar também, não tem problema. Concentra, fique tranquila e a gente vai adorar ver você chorando aqui, viu? É que cases profissionais, cada um que eu pego, para mim, é importante. Então, às vezes, o resultado de profissional, falando de empresas, de serviço, enfim, atuação, às vezes é resolver um problema que o usuário não conseguia, né, era ouvido. Às vezes é o usuário que fala, Jorge, hoje eu consigo fazer tal atividade que antes não conseguia, hoje eu sinto o benefício. Quando vem dele, claro. Quando vem de um profissional que consegue mostrar um projeto, a empresa consegue reduzir ou tirar a proteção respiratória, quando ela enxerga algo que nunca ninguém chegou ali e falou. Mas eu sou atendido há 30 anos, 20 anos por outras empresas, ninguém me falou isso, então isso é bacana. Mas o meu maior case de sucesso, não parecendo egoísmo, sou eu mesmo, porque isso me transformou, né? Eu consegui achar o meu caminho e falar, nossa, nisso aqui eu vou conseguir trabalhar o melhor que tem dentro de mim. Então, a SST, essa oportunidade de me conectar com pessoas, esses desafios, me fez desenvolver muito, Thiago. E hoje vale tudo muito a pena, né? Hoje eu tenho paixão pelo que eu faço, eu consigo ver a longo prazo. E aí, isso me tornou uma pessoa que consegue dividir o que eu faço. Então, dividir é o verdadeiro aprender. Eu aprendi que dando aula, formando outros profissionais, emprestando o meu óculos para outros profissionais, eu consigo, na verdade, eu desenvolvi o verdadeiro aprender. Porque uma coisa você vai aprendendo, mas quando você vai ensinar, tu aprende de verdade. Perfeitamente. Aí tu tá aprendendo de verdade. Tu é capaz de multiplicar isso para outras pessoas, do nível que ela tá, da experiência dela, da onde ela veio, você consegue transformar isso para que entre na cabeça dela. Isso faz me desenvolver, então, e aprender de verdade. Então, eu aprendo de verdade quando agora eu estou multiplicando essa bagagem, com outras pessoas. E o feedback dos alunos tem feito meu coração bater bem forte. Eu vou até aproveitar e registrar aqui que é o seguinte, eu também acho que você é o seu maior case de sucesso. Embora a gente converse muito pouco, eu falo isso muito com a Rúbia, né? Vocês que chegam até a gente, que abrem as portas para a gente, que nos dão a oportunidade de estar aqui e dão a oportunidade das pessoas de ouvirem tudo isso. Vocês são pessoas do bem, são pessoas que têm valores muito parecidos com os nossos valores, né? E eu também acho, as poucas vezes que a gente se encontra, são muito proveitosas, são muito ricas, elas são muito espirituais. Então eu acho tudo isso de vocês, eu acho que você está certíssima e eu também registro e vou salientar, endossar o que você falou. Eu também acho que você é um grande case de sucesso e tem um detalhe. Muitas pessoas vão continuar sendo inspiradas por você e a gente quer que você jamais, porque a gente sabe que existem altos e baixos na vida pessoal, na carreira, enfim, mas que você jamais deixe de ser quem você é, porque você inspira muitas pessoas. Obrigada, Thiago. Baseado na inspiração, eu quero que, para encerrar, você faça o seguinte aqui, ó. Deixe uma dica de milhões para ajudar os profissionais a seguir uma carreira de sucesso e reconhecimento como a sua. 2 coisas.
experimentar várias áreas da SST. Agora acho que eu estou falando com profissionais da SST, né? Na maior parte. Experimente várias áreas da SST para descobrir aquela que teu coração bate mesmo. Porque nosso mercado é muito amplo, são vários universos dentro da SST. Proteção respiratória é um universo dentro da SST. E acho que quando a gente acerta, é que a gente desenvolve, aflora isso que aconteceu comigo, né? Então, experimente. E outra coisa é procure ambientes que tenham os mesmos valores que você. Porque essa Geórgia que está aqui, meu primeiro trabalho foi numa empresa com muita ética. Trabalhando com fabricantes éticos. Né, com produtos, com empresas que estavam aí querendo também promover a educação do mercado. Então, um pouco do que eu tenho de DNA é porque o meu ambiente também era esse. Né? Então, para quem está querendo desenvolver, se permita experimentar várias áreas da SST para ver qual que é a tua veia, mas se conecte com pessoas que têm os mesmos valores que você tem. Aí você não cai na armadilha de ir sem saber por que você está indo. Né? Afinal de contas, ética é o que a gente faz quando ninguém está vendo. É entre nós e Deus, nunca foi entre nós e os outros. Maravilha. Gi, muito obrigado, gratidão enorme pela riqueza desse bate-papo, por sempre abrir as portas para a gente, por sempre estar predisposta e, sobretudo, por contribuir dessa forma tão rica, tão particular que você faz e por ter entendido o seu propósito, que é mais do que compartilhar, é mais do que ser profissional, é entender o meu propósito e fazer o meu propósito, fazer do meu propósito a minha vida. É o que eu faço, é o que a Rúbia que passou por aqui faz, é o que o Fábio que vai entrar aqui faz, é o que você faz. Então é mais do que propósito, é enxergar esse propósito, fazer a leitura dos sinais e trabalhar para que isso se transforme também no propósito de outras pessoas. Portanto, honrar todas as oportunidades. Obrigado, Deus abençoe o seu trabalho sempre, que você tenha muito sucesso. Esse foi um dia muito especial, Thiago. Amém. Obrigado por esse momento. Esperamos outros muito mais. Obrigado, viu?